Após a explicação dos comandos, a gente vai fazer agora a parte prática, que consiste em a gente aplicar os comandos que a gente viu aqui lá no SQL, no PHP-MyAdmin, através do banco de dados MySQL. Então, vou fazer só uma primeira parte aqui, um comando, vou mostrar para vocês. Então, sempre eu vou ter que vir aqui no SQL. O SQL é a parte que a gente consegue fazer a definição de comandos, né, através de tanto criação quanto manipulação de dados. Que a gente tem algumas facilidades, que ele tem alguns comandos que podem ser colocados, digamos assim, como se fosse um atalho, né? Então, insert, temos select, temos update e assim por diante. Então, atalhos que a gente pode utilizar. Aqui, como eu já tenho o comando completinho, o que eu vou fazer? Vou dar um clear, vou limpar e vou colar. Então, aqui ele vai fazer, através desse comando, criar a base, né? Se não existir, bancos agências novo. Como aqui eu estou vendo que não existe, né? Bancos agências novo, pelo menos não é para existir, o que vai acontecer? Ele vai criar essa tabela. Tá? Já coloquei esse nome bancos agência novo porque eu já tinha um banco aqui, ó, que é bem semelhante ao que eu vou criar. E eu posso ir colocando os outros comandos na sequência. Reparem que aqui eu tenho um traço, que ele é a linha de comando que ela não é interpretada porque ela é um comentário, né? Como se fosse lá no Java a gente fazer uma linha com comentário, no HTML fazer uma linha com comentário, assim por diante. Então aqui também a gente pode fazer. Então, deixa eu só responder a pergunta aqui do Carreira. Ele pode colocar o comando na mesma linha, né? Então aqui ele, digamos que ele pode ser na mesma linha, ó. Tem que ter a separação. Então, outra linha. O que define a terminação do comando é o ponto e vírgula, né? Mas alguns comandos eles exigem outras propriedades. Então, um exemplo da tabela aqui. Então, a gente tem a estrutura da tabela. Então, se eu não colocar um abre parênteses, ele não vai interpretar que eu vou ter que colocar os campos da tabela. Então, algumas estruturas vai ter que seguir um certo padrão. Poderia, sim, estar na mesma linha. Então, aqui, ó, estrutura da tabela banco. Então, cria-se a tabela banco e os campos aqui determinados com a chave primária e depois vai criar uma chave única. Vou copiar todos na sequência. Aqui copiei, o mesmo código tem na apostila, né? Então a ideia é criar o banco, criar as tabelas e as respectivas ligações, né? E vai criar aqui um menu o nome do banco que a gente ia acabar de executar o SQL. Tá? Então aqui eu vou dar um executar e criou o nosso banco, tá? Que ele disse que foi criado com sucesso. Aqui eu vou dar um F5 para atualizar aqui os nomes no menu. Aqui ele criou, digamos, um atalho, porque eu já tinha o bancos agências e eu criei o bancos agência novo. Então ele cria como se fosse uma pastinha, né? Daí dentro dessa pastinha ele tem os dois bancos que existem com o primeiro nome aqui, que seria bancos. Então esse aqui foi o banco que eu criei através do script. Então temos as tabelas banco, agência, saldo. Reparem que aqui ele está trazendo as tabelas por ordem alfabética, mas a primeira tabela que eu inseri foi a tabela banco. Como eu comentei antes, se eu insiro a tabela agência, sendo que ela existe uma referência para a tabela banco, não vai ser possível criar, tá? Daria erro. Então aqui temos a estrutura. Aqui a gente só está trabalhando com as definições, né, das tabelas, a gente não está trabalhando com dados ainda. Quando eu criei aquela chave primária,
que seria código banco, o que aconteceu? Que ele já indica para mim que é uma chave primária, ó, quando ele está com esse traço embaixo. Se eu vim aqui na parte de índices, ele mostra para mim o índice primário, né, que eu estou utilizando a coluna código banco, e também o índice único, que é aquela informação que não faz parte da chave primária, mas a informação em si na tabela tem que ser única. Né? Eu coloquei o nome do banco. Temos como mudar a estrutura por aqui, dá para mudar por linha, né? E dá para mudar a estrutura toda da tabela, né? Que seria essa parte aqui. Só que essas alterações que nós vamos fazer, nós vamos deixar num segundo momento, tá? Como a ideia é primeiro a gente aprender os comandos, que a gente tem aqui definição de tabela, né? Então a gente vai trabalhar primeiro com os scripts, que é aquela parte do SQL. Então digamos que eu criei a tabela cliente, ela já está criada ali no banco para nós. Então com esses campos aqui, tem código, nome, código da agência e número da conta corrente. Então com esses campos aqui, vou abrir a tabela cliente. Com esses campos aqui que a gente tem, que são os 4, agora eu vou pedir para adicionar mais um campo, né, que é o campo de fone. Então, o comando para adicionar o campo fone, eu vou ter que fazer um alter table na tabela cliente e daí fazer um add. Então, um add de adicionar, fone, o tipo dele, que eu estou dizendo que é not null, e ele vai ser adicionado depois do campo num CC. Se eu não coloco esse daqui, não coloco after, daí o número, o nome do campo que eu quero, ele cria sempre no final da tabela. Tá? Um detalhe importante, como eu estou trabalhando dentro do banco agências novo, né, o meu SQL ele precisa estar dentro da agência, tá? Do banco agências, desculpe. Não necessariamente para a tabela que eu vou adicionar. Então, se eu vim aqui na tabela agência, e vim em SQL, eu vou apagar o campo aqui de comando e daí eu posso utilizar. Só que ele tem que estar dentro do banco, tá? Se eu tiver em outro banco, daí ele vai tentar adicionar na tabela que de repente não existe, daí vai dar erro. Então, é importante estar dentro do banco, pelo menos o banco de dados que eu quero selecionar, né, que eu quero alterar na tabela, vai ter que estar selecionado aqui em cima. É importante observar. Então, aqui o comando, vou alterar a tabela cliente, adicionando o campo fone, o tamanho varchar 11, e depois do campo num CC. Né? Vou executar. Então aqui ele já deu o comando executado com sucesso. Vou dar uma olhada na estrutura da tabela, vou conferir se deu certo. Então, ó, aqui foi adicionado o campo fone, né, da mesma estrutura que a gente colocou no comando. Na sequência, tem alguns comandos que é o drop table cliente, né, e o drop database banco da agência. Né. Não vou utilizar ele agora, porque senão a gente vai acabar com o que a gente vai brincar um pouquinho depois na questão dos exercícios. Tá? Se eu fosse também apagar a base inteira, apagar o banco todo, também teria o comando. Tá? Só que é um comando também perigoso, tanto um quanto o outro. Quando se dá drop table ou drop database, a gente tem que cuidar muito, muito bem com o que a gente está fazendo. Porque às vezes você vai criar um comando por script, né, por definição aqui. Então, cria-se o script e depois de um tempo você vai lá e apaga ele através de um clique. Né? Ele vai perguntar para você antes se você tem certeza, né? Mas mesmo assim, toma muito cuidado com esses comandos aí.